Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 297, pregado na manhã de domingo, 5 de fevereiro de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? 2 Reis 5, 12. O orgulho e o questionamento maligno são dois dos aliados mais firmes de Satanás e dois dos principais destruidores das almas dos homens. Ambos esses adversários atacaram Naamã de uma só vez. O orgulho lançou-se sobre ele e deu-lhe o primeiro golpe. E Naamã gritou: "Eis que eu pensei, certamente ele sairá, se colocará de pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, moverá a mão sobre o lugar e curará o leproso." Quando o orgulho deu seu golpe, veio seu amigo e ajudante, o questionamento maligno, e ele feriu Naamã. Então Naamã disse: "Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?" É um caso difícil para o homem que tem de lutar com dois demônios como esses: seu próprio espírito orgulhoso e aquele espírito igualmente maligno de incredulidade, fazendo perguntas malignas e tentando o Senhor, nosso Deus. Contra o primeiro, a saber, nosso eu orgulhoso e justo, Deus abriu todas as suas baterias. Os 10 mandamentos são como 10 grandes peças de artilharia, cada uma delas apontada contra nosso próprio orgulho e justiça própria. A Bíblia é um oponente, até a morte, de qualquer coisa semelhante à vanglória ou encorajamento à esperança de salvação por qualquer esforço nosso. O eu justo está condenado a ser despedaçado e sua casa a ser feita um monte de esterco. Deus o odeia porque ele é o anticristo e se coloca em oposição à expiação abundante do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao questionamento maligno, ele também causa muita ruína entre as almas dos homens. E como tem tido o azar de encontrá-lo muito frequentemente ultimamente, proponho nesta manhã rastreá-lo até sua toca, trazê-lo à luz e, com a ajuda de Deus, se o seu espírito estiver aqui presente, derrotá-lo completamente, de uma vez por todas, para o resgate de muitos de vocês. Ó, que multidões de almas foram para o inferno fazendo perguntas. Não perguntando o que devo fazer para ser salvo, mas fazendo perguntas sobre assuntos elevados demais para eles, fazendo de fato perguntas que só serviam para ser uma desculpa para continuarem em seus pecados, almofadas para suas cabeças perversas se apoiarem, colocando dúvidas aos ministros e propondo questões difíceis e espinhosas que da ignorância do homem tiravam razões para continuar em seus maus caminhos, persistirem em seus cursos ímpios e assim resistirem à misericórdia de Deus. Apenas ouça o que o questionamento maligno disse a Naamã e o que Naamã disse como resultado disso. Se entendo corretamente meu texto, ele significa apenas isso: que virtude pode haver na água? Porque eu deveria ser instruído a ir e lavar-me. Já me lavei muitas vezes e nunca curou minha lepra. Essa doença seca não é tão facilmente eliminada, mas supondo que haja alguma influência medicinal na água, por que devo lavar-me no Jordão? É apenas um mero riacho. Por que não posso ir e lavar-me em alguns dos meus próprios rios? Temos rios medicinais em nossa própria terra. De qualquer forma, Abana e Farfar são mais limpos e mais largos, e sua correnteza é mais forte do que a do Jordão, que se esvazia no Mar Morto. E para mim, ele diz, parece ser apenas um rio morto, no melhor dos casos. Não posso voltar para Samaria e lavar-me lá? Uma coisa bonita eu vir todo esse caminho desde Samaria para ver esse profeta, e então tudo o que ele me diz é: lave-se e fique limpo. É absurdo, ele diz. É contrário à natureza das coisas. Não pode ser possível e, portanto, ele diz, não vou experimentar.
Isso, você vê, era o Senhor questionamento maligno. O que importava Naamã se havia ou não poderes medicinais na água? Que preocupação era essa para ele se Abana ou Farfar eram melhores ou piores do que o Jordão? Ele não precisava de nada além de obedecer ao simples comando: vá, lave-se no Jordão 7 vezes e você ficará limpo. Cabia a ele obedecer, não questionar. Cabia a ele cumprir o comando, não inquirir sobre sua filosofia. Agora, o que o questionamento maligno disse a Naamã, ele também disse a muitos de vocês, meus ouvintes. Sei que há alguns de vocês que hoje estão abrigando esse traidor. Oro para que Deus, por sua graça, o descubra esta manhã, para que possamos expulsá-lo de seus corações. Tentarei primeiro de tudo detectar esse velho senhor questionamento maligno. Quando o encontrarmos, tentarei descrevê-lo para que vocês possam reconhecê-lo da próxima vez que o encontrarem. Então, quando o descrevermos, o traremos à luz e, com a ajuda de Deus, o executaremos. E quando terminarmos, proponho a vocês que matemos todos os seus filhos, pois eles são uma família muito grande. Se acreditarmos em John Bunyan, são 9 ou 10 deles, e todos são o retrato do seu velho pai. Espero que tenhamos graça para acabar com eles, bem como com o pai. Primeiramente, vamos detectar o velho senhor questionamento maligno. Ele não usa esse nome no mundo. Quando foi trazido a julgamento como traidor, teve a audácia de dizer ao juiz que seu nome não era questionamento maligno. Meu senhor, ele disse, meu nome verdadeiro é inquirição honesta, não questionamento maligno. Pode haver um homem chamado questionamento maligno, mas eu não sou essa pessoa. E espero que nunca se torne pecado um homem fazer uma inquirição honesta e livremente perguntar a base de qualquer verdade que lhe é proposta. Pois, meu senhor, se devemos aceitar as coisas apenas por crença, matérias de fé sobre o testemunho de homens, de fato, logo faremos grandes tolices de nós mesmos. Meu nome é inquirição honesta, meu senhor, e considero-me um cidadão muito honesto. Como o questionamento maligno é conhecido por esse nome falso, e você não o detectará facilmente, devo levá-lo a ver se podemos encontrá-lo por seu discurso, pois não é pelo nome, mas por seu palavrório que você poderá reconhecer esse sujeito. Agora, o senhor vontade própria, de acordo com John Bunyan, em sua alegoria A Guerra Santa, mantinha um oficial chamado Senhor Diligência, que costumava andar por aí ouvindo debaixo das janelas das pessoas, captando cada palavra que ouvia e então levava ao Senhor informações se algum traidor estava abrigado dentro dos portões. Deixe-me desempenhar o papel do Senhor Diligência e ouviremos por 1 ou 2 momentos enquanto o Senhor Questionamento Maligno fala. Ele é um sujeito rápido, ele pode falar sobre quase qualquer assunto. Eu ouvi outro dia pregando um sermão sobre doutrina. Ele tinha ouvido um ministro calvinista. Este ministro havia pregado a verdade como está em Jesus e havia exortado fervorosamente a apegar-se a Cristo Jesus. Mas o Senhor Questionamento Maligno colocou da seguinte forma: agora, se há tantos a serem salvos e há um certo número de pessoas que não serão salvas, então não pode fazer diferença para mim. É melhor deixar as coisas como estão, pois se devo ser salvo, serei salvo, e se não devo ser salvo, não serei salvo. Além disso, disse ele, é a graça irresistível que salva os homens. Agora, se Deus enviar essa graça em meu coração, então serei salvo. E se Ele não enviar, bem, não posso fazer nada. E, portanto, posso muito bem ficar parado em vez de tentar fazer algo, sabe? Ouço o ministro dizer que a fé e o arrependimento são dons de Deus. Bem, se são dons de Deus, quão incoerente ele foi ao me exortar a crer e me arrepender. O homem não entende lógica. Eu não vou crer, eu não vou me arrepender, pois não vê que não é razoável que eu tente fazer uma coisa ou outra, porque ambos são dons de Deus. Assim, o homem satisfez-se, e enquanto eu o ouvia falando, pensei comigo mesmo: eu conheço você, Senhor Questionamento Maligno, muito bem, e conheço seu pai também. Você é um descendente do velho sujeito que foi enforcado na Rua Má, nos tempos antigos de Bunyan, e só queria ter o prazer de enforcá-lo novamente.
Ele foi outro dia ouvir um pregador arminiano. Ele ouviu esse pregador falando sobre o amor universal e a misericórdia universal de Deus. E este ministro exortou-o a apegar-se a Cristo. Mas o seu questionamento maligno é como uma aranha. Ele pode extrair veneno de qualquer flor. Então ele voltou para casa e disse: bem, se Deus é tão infinitamente misericordioso, então meus pecados são coisas muito pequenas. Não preciso fazer toda essa confusão e barulho por causa deles. Vou continuar neles e, sem dúvida, Deus não será severo comigo no final, mas perdoará esses pecados de forma rápida, quer eu acredite ou não. E além disso, disse ele, sua misericórdia é tão duradoura que quando eu estiver para morrer, direi apenas: Senhor, tem misericórdia de mim, e então entrarei no reino dos céus tão bem quanto os melhores deles. E qual é a utilidade desse homem me exortar a crer e me arrepender, se ele me disse que eu poderia cair da graça? Posso muito bem não começar, já que no final vou acabar deixando de lado. Então vou esperar até o fim da minha vida antes de começar, e assim correrei menos risco de cair da graça depois. Assim ele raciocinou consigo mesmo. Agora, sempre que você ouvir esse tipo de argumento, pode saber imediatamente que há um traidor ali. Você o descobriu. Esse é o velho senhor questionamento maligno. Não perca um momento, corra direto para o seu quarto e diga ao Senhor que você encontrou um traidor. Peça a Ele que envie imediatamente um mandato para prendê-lo, para capturar o sujeito que está fazendo o máximo que pode para destruir sua alma. Às vezes, esse cavalheiro não prega um sermão doutrinário, mas sim um prático. Eu ouvi outro dia declarando assim: eu não vou a nenhum lugar de culto hoje em dia, porque, para dizer a verdade, há uma variedade tão grande de seitas e partidos, e um tipo de cristão encontra defeito em outro tipo, que eles não estão de acordo entre si. Eu não pretendo ir e ouvir nenhum deles, ou prestar atenção a eles, enquanto forem tão divididos e tão intolerantes. Além disso, ele disse, olhe para os cristãos, eles não são melhores do que outras pessoas. Eu ouso dizer, seus melhores ministros, se pudéssemos pegá-los em um canto, não seriam de forma alguma superiores ao resto da humanidade. E quanto aos membros comuns, bem, perdi 10 libras outro dia para um deles, que é diácono. Eles não são nem um pouco superiores ao resto da humanidade. Tenho certeza de que não pensaria em religião alguma. É tudo uma farsa e uma mentira. Por que eu deveria considerá-la? Não terei nada a ver com isso. Lá está o traidor novamente. Em outras ocasiões, esse homem encontrará algum pobre cristão mago e subnutrido, que tem pouca graça e muita miséria. E ele começará a falar assim: veja lá seus cristãos, veja como são abatidos, quão miseráveis. Nunca vi um grupo de pessoas tão miseráveis em minha vida. Ora, se eu fosse ouvir o ministro deles, me afogaria em um mês. Eles são tão desgraçados. Quanto a mim, digo que devemos esperar o melhor e ter o melhor. Vamos viver alegremente enquanto podemos. E se devemos pensar nessas coisas sérias, deixemos para o último momento. Você nunca ouviu esse cavalheiro? Ah, meus ouvintes, há alguns de vocês que têm esse sujeito em seus corações. Estou apenas descrevendo o que vocês têm dito a si mesmos muitas vezes. Ou se ainda não acertei em cheio o discurso preciso do velho senhor questionamento maligno, acho que já rastreei alguns de seus esconderijos. Ele não costuma bater à sua porta e você diz: entre, amigo questionamento, tenho uma pequena questão para discutir com você. O ministro me deu um pouco de dor de consciência. Venha ver se você não consegue colocar um curativo sobre a ferida, para que eu possa continuar em meus pecados confortavelmente e me aliviar da necessidade incômoda de mudar minha vida e me tornar um cristão. Às vezes, esse velho sujeito, questionamento maligno, vai mais longe e tenta, como ele diz, cortar o mal pela raiz. Por que, ele diz, essa doutrina da expiação, essa salvação pelo sangue de Cristo? Tenho apenas isto a dizer sobre isso, que um homem racional não pode acreditar nisso. É positivamente ridículo pensar em um homem sendo salvo pela justiça de outra pessoa. Que os fundamentalistas acreditem nisso. Eu não. Não há razão nisso. Então, ele começa a fazer perguntas sobre a expiação e procede a perguntas sobre os decretos, perguntas sobre assuntos insondáveis, perguntas sobre o chamado eficaz,
sobre a depravação total e coisas do tipo, e assim ele percorre toda a escala das verdades do Evangelho e revelações bíblicas, parando em cada uma e fazendo uma pergunta para que possa encontrar em cada uma alguma desculpa para desobedecer a Deus, alguma desculpa para não entregar completamente seu coração a Cristo e não crer naquele que morreu para salvar as almas dos homens. No entanto, acho que não preciso dar uma descrição mais precisa do que já fiz desse destruidor. De fato, seria completamente impossível para mim descrever todos os seus discursos. Não há assunto que ele não aborde. Ele é tão fluente e tem uma sofisticação de argumento tão grande que muitas vezes persuade um homem a acreditar que o pior é o melhor argumento e faz um homem imaginar que ele não apenas é desculpável, mas até mesmo digno de elogio por não ser um cristão ou apenas ser um cristão nominal e por não ter seu coração verdadeiramente exaltando a Cristo. Oh, se eu pudesse ver esse questionamento maligno enterrado a 7 palmos de profundidade, sentiria que teria um trabalho fácil ao pregar o Evangelho. Mas, infelizmente, não é assim. Quando fui mais zeloso, meus ouvintes levantaram uma questão sobre o discurso, em vez de obedecer aos seus preceitos. E quando busquei explicar a doutrina e estabelecê-la pela regra da palavra, descobri que, em vez de produzir convicção, um e outro questionariam a ortodoxia ou a heterodoxia do que foi dito. Nenhum fruto é produzido porque vocês não permitem que a semente entre em seus corações, para ali trabalhar efetivamente para a salvação de suas almas. Ó tolos e tardos de coração, para estar sempre fazendo perguntas enquanto o tempo voa e os homens morrem e o inferno se enche, para estar questionando quando há apenas um passo entre vocês e a morte, para estar tentando desvendar mistérios e desatar segredos quando estão à beira do túmulo e suas almas podem em breve ser requeridas de vocês. Ó tolos, digo eu, e tardos de coração, mas certamente assim continuarão até o fim do capítulo, a menos que a graça soberana abra seus olhos para ver no rosto deste senhor questionamento maligno as marcas e os traços de um filho de Satanás, e a menos que Deus lhes dê graça para expulsá-lo imediatamente e nunca mais ter nada a ver com ele enquanto viverem. Mas sabem, enquanto eu fazia minhas rondas esta manhã, procurando pelo senhor questionamento maligno, parei à porta de uma casa que tinha a marca de sangue sobre o lintel, e fiquei muito surpreso ao ouvir uma voz exatamente como a do velho senhor questionamento lá dentro. Não pude acreditar nos meus próprios ouvidos, mas vi meu próprio nome na porta. Então pensei que poderia ousar entrar, e veja, encontrei esse velho vilão sentado à minha própria mesa. E o que acha que ele estava dizendo? Ele estava falando assim: Deus prometeu que você continuará no seu caminho, mas então você tem tantas tentações que não conseguirá. Ele prometeu abençoar seu ministério, mas então os corações dos homens são tão duros que você poderia muito bem desistir de pregar. Ele começou a questionar as promessas e perguntou como elas poderiam ser cumpridas, e começou a me fazer questionar a vitalidade da minha própria vida espiritual. Vá embora, Senhor, não quero ter nada a ver com você, e se eu encontrá-lo novamente, espero que, pela graça de Deus, eu seja capaz de lançar uma pedra que afundará profundamente em sua velha cabeça maluca. Vá embora, Senhor, e não tenha nada a ver comigo. Com o Filho de Deus, você é um intruso odiado. Quem sou eu para questionar o Todo-Poderoso? Quem é o finito para perguntar ao infinito onde está seu poder para cumprir suas promessas? Não, meu Deus, eu confio na voz que tudo criou, e a fé não precisa de mais nada. Tendo detectado o senhor questionamento maligno, vamos descrevê-lo. O senhor questionamento maligno muitas vezes se gaba de ser filho da razão humana. Mas vou revelar a vocês 1 ou 2 segredos sobre sua origem. O senhor razão humana já foi um homem muito respeitável. Ele tinha uma propriedade no Jardim do Éden, então era grande e honrado. Ele servia a Deus com todas as suas forças, e muitas coisas grandes e maravilhosas ele descobriu para o bem da humanidade. Naquela época ele tinha uma família, e todos eram como ele, bons e leais. Mas após a queda, este homem se casou novamente e tomou para si uma companheira chamada Pecado como parceira. E esse velho questionamento maligno foi um dos que nasceram depois da queda. Ele não pertence à primeira família. A primeira família não era tão numerosa como a última. Houve um chamado juízo correto nascido naquela época. Espero que ele ainda esteja vivo, e acredito que esteja. Mas a segunda família era negra e de sangue contaminado.
Eles não eram parecidos com o pai, exceto em um ponto. Na época da queda, o Senhor Razão Humana perdeu sua propriedade no paraíso e, juntamente com o restante dos servos de Adão, caiu de sua alta posição e tornou-se pervertido e depravado. Seus filhos são como ele em sua depravação, mas não em seu poder de raciocínio. Eles se parecem com a mãe e sempre têm uma predileção pelo pecado, de modo que colocam a escuridão como luz e a luz como escuridão, o amargo como doce e o doce como amargo. O velho Senhor nunca menciona o nome da mãe se puder evitar. Ele sempre gosta de se gabar de que é um descendente direto da razão humana. E de fato é, mas é um descendente da razão humana caída, não da razão humana como era em sua gloriosa perfeição. Agora, todos os poderes de Adão foram arruinados e destruídos pela queda. Eles ainda estão lá, mas sua inclinação foi desviada do que é bom para o que é mal. E agora a razão não é um guia confiável. Iluminada pelo Espírito de Deus, ela pode julgar com retidão, mas sem iluminação e sem instrução, sua inclinação é para aquilo que justifica o homem em sua rebelião, que desonra a Deus e que busca levar a raça humana em orgulhosa rebelião contra seu Mestre e Senhor. Entendo então que a origem do questionamento maligno está aqui. A razão pervertida do homem encontra-se com o amor do homem pelo pecado, e esses dois se unem para dar à luz essas perguntas malignas. Não é a sua razão que faz você falar contra Deus, a menos que seja a sua razão pervertida. É seu amor pelo pecado que desperta a sua razão para tentar descobrir alguma dificuldade e fazer dela um pretexto para que você não obedeça ao comando celestial. Não acredite em si mesmo quando repete a história contada a você por Satanás, que você está apenas fazendo perguntas honestas. Não acredite nisso, nem por um minuto. A inquirição honesta se contenta com "está escrito" e ali para. Além disso, se não está contente com isso, a verdade da Bíblia é provada pela lógica mais conclusiva. Ela também é provada por argumentos contra os quais todas as portas do inferno nunca prevalecerão. Existem muitos trabalhos excelentes que foram escritos e todos os argumentos dos céticos modernos foram refutados 1000 vezes. Cada objeção que o homem pode fazer já foi quebrada em pedaços. E se um homem for honesto em suas inquirições, não pode permanecer incrédulo por muito tempo. Não acredite que suas perguntas vêm da honestidade, mas seja honesto consigo mesmo e reconheça isso. Você não ama o Evangelho porque ele é muito difícil para você. Ele quer que você abandone pecados que você ama muito para renunciá-los. E por causa disso, você começa a questionar sua verdade. Se ele não viesse sobre você tão severamente e não lidasse com você de forma tão direta, você acreditaria nele. Mas porque ele exige que você abandone seus pecados, você sai em busca de uma dúvida e apresenta desculpa após desculpa para ganhar tempo e continuar com o mundo. Embora você não duvide da justiça da lei ou da verdade do Evangelho, você questiona ambos de forma vexatória. E ainda assim, você sabe muito bem que isso está além de suas perguntas, pois é a verdade eterna do Deus eterno. Descrevi, portanto, a origem do velho homem. Devo agora lhes contar onde ele foi educado? Depois que o senhor questionamento maligno nasceu, ele foi colocado na escola daquele velho professor que ensinou muito de vocês, o senhor senso comum mundano. E este senhor senso comum mundano costumava fazer com que ele lesse um livro chamado Máximas Humanas. E este homem aprendeu toda a arte lógica daquele livro de Máximas Humanas. Um livro muito patrocinado pelo Sagrado Consistório do Inferno. Eles se deleitam muito nele e gostariam que ele se espalhasse por toda parte. E eles até gostariam que os profetas de Deus se inclinassem diante desse Baal e tomassem por doutrinas os mandamentos dos homens. Não é de se admirar que, sendo ruim no início e essencialmente perverso, essa educação foi apenas adequada para desenvolver seus poderes, e ele foi de mal a pior, até que foi conhecido por vezes a questionar até mesmo a própria existência de Deus, a imortalidade da alma, a verdade da Bíblia, a divindade de Cristo. De fato, ele questionou tudo o que pode ser caro a um homem de coração verdadeiro, toda a verdade que pode sustentar a alma em meio às suas dificuldades e dar-lhe luz em suas épocas de escuridão. E agora, para chegar ainda mais perto dele, eu lhes contei sobre sua origem e educação. Agora, quanto ao seu caráter.
Se você notar este homem, é apenas sua fala que o impressionará. E você observará isso sobre sua fala, que ele fala sobre coisas da vida espiritual e do evangelho de um modo muito diferente do que pensa sobre as coisas do mundo. Se você o encontra e ele está comprando ou vendendo, ele fala de maneira muito racional. Mas quando se trata de dar desculpas para si mesmo e dizer-lhe porque ele não é convertido ou porque ele é apenas um cristão frio, ele fala como um tolo, como de fato é. Ele próprio não agiria no mundo com base nas teorias que adota para o evangelho. Não lhe contei que eu ouvi dizer uma vez que, porque Deus havia decretado, portanto, ele não faria nada? Agora, você esperaria encontrá-lo, se ele fosse honesto no que disse, saindo ao mundo e cruzando os braços e dizendo: agora, se é para eu ficar rico, ficarei rico. E isso é o fim da história. E se não é para eu ficar rico, não ficarei rico e, portanto, não vou trabalhar. Não, ele é tão ocupado como uma abelha quando se trata das coisas do mundo. E ainda assim, é o mais ocioso possível quando se mete com as coisas de Cristo. Este homem, se ele tem um campo para semear, ele sabe muito bem que se Deus decretou uma colheita, haverá uma colheita, mas ele semeia mesmo assim. Ele pode entender em seus negócios como a livre agência é perfeitamente consistente com a soberania divina. Ele entende, quando está lá fora, que o decreto de Deus não limita de forma alguma a livre ação do homem. Mas quando se trata de assuntos de piedade em relação à sua própria alma, então ele vê uma grande dificuldade ali. Ele a vê porque quer vê-la. E um homem pode ver qualquer coisa que quiser ver se não quer fazer algo que é desconfortável e desagradável. Se você quer uma desculpa para ir para o inferno, pode encontrar 1000, cada uma tão ruim quanto a outra. E o seu questionamento maligno lhe fornecerá qualquer quantidade delas para se adequar a cada caso particular. Ele tem desculpas que se adaptam ao francês e desculpas que se adaptam ao inglês. Ele tem um estoque de desculpas comuns adaptadas para serem vendidas no varejo para os pobres, e ele tem muitas desculpas refinadas de todas as tonalidades e cores para se adequar ao gosto dos ricos. Nenhum é homem como ele. Se você quer perecer, pode fazê-lo logicamente. Se você quer ir para o inferno montado em um silogismo, ele o ajudará. Ele lhe dará o meio de transporte mais racional e confortável, se você quiser ir para lá. Apenas vá à sua loja. Ele não o manterá um único momento, mas o servirá através do balcão com a mais educada reverência e o enviará em seu caminho alegremente em direção às profundezas da perdição. Você pode detectar o seu questionamento maligno porque ele usa uma lógica em coisas espirituais que não usaria em coisas temporais. Aqui está outra maneira de reconhecê-lo. Este homem, quando fala sobre o Deus infinito, sempre o mede pela regra finita do homem. Quando Deus está na questão, que não deve ser limitado, nem ser compreendido por nossa compreensão, ele lida com o assunto tão livremente, como se fosse uma mera coisa de metros ou centímetros, ou de onças e libras. Ele se esquece da onipotência, da onipresença, da onisciência e da eternidade. Ele lança fora todos esses atributos de Deus e fala com Deus e fala sobre Deus como se Deus não fosse nada diferente da criatura que suas mãos criaram. Você nunca o ouviu dizer como isso pode ser feito. Se ele parasse para pensar, saberia que é irracional usar a palavra pode quando está falando do onipotente. Ele muitas vezes dirá: será que tal coisa prometida será realizada? Se ele parasse, lembraria que perguntar se algo será feito sobre um Deus que é verdadeiro e fiel é fazer uma pergunta perversa e blasfema, mas ele ainda assim o faz. Ele trata as promessas de Deus como se fossem notas promissórias de um trapaceiro. Ele trata as doutrinas de Deus como se fossem os pronunciamentos de um maníaco delirante. Ele lidará com verdades substanciais como se fossem sonhos efêmeros, meras especulações de um cérebro iludido. Vilão estranho que ele é, ousa levantar sua boca contra o céu e cuspir suas perguntas blasfemas contra a própria existência e o poder do Altíssimo. Você pode reconhecê-lo novamente por outro sinal, pois ele sempre tira seus argumentos de exceções. Ele encontra um cristão miserável. Ele sabe muito bem que onde há um cristão miserável, há 1000 felizes. Mas então ele coloca esses 1000 felizes para trás. É no miserável que ele fixa sua atenção.
Se ele encontra um professo caído, ele sabe que há 10.000 cristãos que permanecem de pé na hora da tentação e não se dobram diante do sopro dos terrores do mundo quando vem contra eles, tentando desviá-los de seu caminho reto. Mas não, ele esquece todos esses. Ele só pensa naquele hipócrita ou naquele professo que foi surpreendido em uma hora má. E então ele faz um silogismo como este: um cristão provou ser um hipócrita, portanto, como é ruim ser um hipócrita, não serei cristão. Agora, que argumento! E ainda assim, isso satisfaz alguns de vocês. Alguns de vocês, quando forem enganados uma vez por um homem, dirão: ah bem, nunca farei uma profissão de religião. Fulano fez uma profissão, ele era um mau exemplo, portanto, não terei nada a ver com isso. Onde está a força desse argumento? Se há maus cristãos, isso por si só é uma presunção de que há bons. Pois se algum dia você vê uma moeda ruim em circulação, pode ter certeza de que há algumas boas, pois se fossem todas ruins, nenhum de nós aceitaria qualquer uma delas. Tenha certeza disso, então. O nome de cristão cessaria de existir, a menos que houvesse alguns bons para manter a moeda corrente, o verdadeiro estoque de comércio, do qual o mundo se enriquece. E suponha que fossem todos ruins. Isso é alguma razão para que você não seja verdadeiro e honesto? Se a igreja fosse toda composta de hipócritas, pelo menos que eu seja um homem honesto e sirva ao meu Deus verdadeiramente, com todo o meu coração. Essa é a maneira correta de raciocinar. Mas o questionamento maligno toma exceções e as considera como se fossem regras. E então, das exceções, tira uma conclusão que não seria lógica, mesmo se fossem a regra, mas que, como é baseada nas exceções, não tem base alguma e cai ao chão como uma mera mentira premeditada e intencional. Só vou tomar mais um minuto do seu tempo com essa parte do meu assunto. Você sempre pode reconhecer o senhor questionamento maligno por este fato. Ele invariavelmente tira suas conclusões de seus desejos. Quando estou discutindo um argumento e a conclusão é contrária ao que eu gostaria que fosse, sempre penso que há mais probabilidade de que meu raciocínio esteja correto. Mas se a conclusão é exatamente o que meu coração carnal gostaria que fosse, digo que tenho medo de que minha lógica esteja falha em algum lugar. Pois se eu tirar uma conclusão que me agrada, devo ser muito cauteloso, especialmente quando se trata de um assunto em que minha alma está envolvida. Desenhamos a justiça como uma venda sobre os olhos, segurando uma balança. Agora, sempre que estamos julgando outras pessoas, é assim que nossa justiça deve ser aplicada. E assim deve ser quando estamos nos julgando. Mas, meus queridos amigos, sempre que nos julgamos, temos a tendência de mover a venda um pouco para cima, para que o olho direito possa ver apenas um pouco, para que possamos conseguir, de alguma forma, colocar um pouco de peso extra na balança que nos favorece. Ninguém é tão parcial como o homem que está julgando o seu próprio caráter. Somos muito severos com os outros, mas somos muito lenientes conosco. Mantemos nossas espadas bem afiadas para nossos inimigos, mas se nos atingimos, é como o lado cego da lâmina. Nunca nos atrevemos a golpear profundamente e sempre queremos ter um pouco de pomada pronta, algum tipo de atenuante. Habitualmente, quase sem perceber, apertamos nossas próprias mãos muito frequentemente e dizemos: você não é uma pessoa tão má, afinal. Eu pensei que havia algo errado com você, e de fato há, mas ainda assim não há tanto de errado com você quanto há com muitas outras pessoas. E você é um indivíduo muito respeitável, considerando tudo. Agora, se essa é a conclusão a que você chega, desconfie dela. Há uma falha na lógica em algum lugar. Apenas reveja o raciocínio novamente. Refaça essa conta mais uma vez. Se ela chega a este resultado, você é rico. Refaça novamente. Aqui há um número extra que você colocou, pois a conclusão correta é: se você é um homem não convertido, você é nu e pobre e miserável. Não acredite na aritmética ou na lógica que o levaria a qualquer outra conclusão além desta. Tendo descrito esse velho inimigo que estou em plena perseguição, faço uma pausa por um momento e sigo para minha terceira divisão, que é trazê-lo à luz para executá-lo. Devo lhes dar um trecho da Guerra Santa de John Bunyan, pois é tão maravilhosamente sugestivo e tão completamente digno do seu autor peculiar. O senhor questionamento maligno foi detectado abrigando 4 duvidadores que vieram atacar a cidade de Mensou, alma humana.
Quando foi levado a julgamento, a acusação foi que ele havia estudado a ruína da cidade de Mensou, que ele havia abrigado de forma criminosa e traiçoeira 4 dos inimigos do rei, e que ele havia expressado na presença de um certo senhor diligência seu desejo de que houvesse 10.000 desses duvidadores em Mensou. O velho sujeito, quando foi levado ao tribunal, primeiro negou seu nome e disse que seu nome verdadeiro era Senhor Inquirição Honesta. Mas quando foi provado que ele era o velho questionamento maligno, pois o senhor Desejo, na época de sua condição má, o conhecia muito intimamente, então o velho sujeito alegou, não culpado, e começou imediatamente a apresentar sua defesa. Eu respondo, disse questionamento maligno, os homens que entraram em minha casa eram estranhos e eu os acolhi. E agora se tornou um crime em Mensou para um homem hospedar estranhos? Que também os alimentei é verdade, e porque minha caridade deve ser condenada. Quanto à razão pela qual desejei que houvesse 10.000 deles em Mensou, nunca disse isso às testemunhas, nem a eles mesmos. Eu poderia desejar que fossem capturados, e assim desejar o bem para a cidade de Mensou. Também lhes disse para tomarem cuidado para não caírem nas mãos do capitão. Mas isso pode ser porque eu não queria que nenhum homem fosse morto, e não porque eu quisesse que os inimigos do rei escapassem. Assim, o senhor questionamento maligno foi fiel ao seu nome. Ele continuou questionando até que o veredicto foi dado, a sentença de morte pronunciada e executada, pois eles o enforcaram, como Bunyan diz, em frente à porta de sua própria casa, no topo da Rua Mar. Mas tenho medo de que ele esteja vivo agora, ainda vivo e andando por aí. Desejo, portanto, trazê-lo novamente a julgamento e veremos se podemos levantar algumas acusações contra ele. Vamos convocar um júri honesto e sei qual será a sentença. Vamos levá-lo para a execução. Homens e irmãos, se vocês têm feito perguntas em vez de dizer o que devo fazer para ser salvo, que é a única pergunta permitida, deixe-me primeiro implorar a vocês que expulsem esse questionamento maligno, porque ele é um traidor ao Rei dos Céus. Ele não deseja o seu bem, mas o seu mal. Mais do que isso, ele é enviado por Satanás para impedir que você obedeça aos mandamentos de Deus. Ele veio para traí-lo. Não ouça suas palavras, embora sejam mais suaves do que manteiga, pois por dentro são espadas desembainhadas. O objetivo de tudo o que ele diz é mantê-lo não reconciliado com Deus. O grande propósito de tudo o que ele diz é fazer você se afastar cada vez mais do ponto central da felicidade, fazer você abandonar a cruz, fazer você seguir os dispositivos do seu próprio coração e assim trazer sobre si uma destruição inevitável. Eu imploro, expulsem-no, porque ele é um traidor ao grande rei, a quem toda a sua lealdade é devida. Ele quer fazer de você um inimigo de Deus e mantê-lo assim. Fora com ele, eu imploro. Enforquem-no. Vamos acabar com ele de uma vez por todas. Não permitam que ele continue a iludir e arruinar suas almas e fazê-los perseverar em desobediência a Deus. E então, novamente, imploro que o expulsem, pois ele é um mentiroso. Todas as conclusões a que ele o levou são falsas, e vocês sabem que são. Quando vocês, às vezes, em companhia, se vangloriam um pouco, e quando uma palavra dura foi dita que atingiu suas consciências, quando vocês colocaram uma confiança firme e começaram a insinuar algumas dúvidas, vocês sabem muito bem que não estavam falando honestamente. Vocês sabem que existe um inferno, embora muitas vezes zombem da ideia. Vocês sabem que existe um mundo por vir, embora argumentem contra isso, ou pensem que vocês nunca estarão lá. De alguma forma, escaparão. Vocês estão conscientes de que existe um Deus, embora vocês mesmos, às vezes, neguem isso. Vocês sabem muito bem que cada conclusão a que esse falso raciocínio de vocês chegou é uma mentira descarada e uma calúnia contra o bom senso e a honestidade sincera de sua natureza. Expulse então esse patife que é descendente do pai da mentira, e que cada um de nós ponha as mãos sobre ele como testemunhas e levante nossas pedras para apedrejá-lo. Outra acusação que trago contra ele é esta: ele os levou a um mundo de problemas. Este hábito de questionamento muitas vezes embotou o fio de algum sermão que vocês ouviram. Quando a palavra estava chegando diretamente às suas consciências, este senhor questionamento maligno levantou um escudo e impediu que a ponta penetrasse em seus corações.
Além disso, vocês, não às vezes, sob a influência de sua lógica enganosa, saíram para o lugar onde suas paixões foram cultivadas e onde suas consciências foram adormecidas? Vocês sabem que, se não fosse por essas perguntas, não seriam encontrados com tanta frequência na taverna, ou no cassino, ou talvez no meio de associações ainda piores do que essas. É porque vocês tentaram se tornar infiéis que puderam se entregar ao pecado. Vocês sentiram que, se acreditassem, o pecado se tornaria desagradável. De fato, seriam tolos demais se professassem acreditar e então depois corressem e cortassem suas próprias gargantas e destruíssem suas próprias almas, perseverando em suas iniquidades. Eu imploro, lembrem-se do mal que esse hábito maligno lhes causou. Ele os trouxe baixo, muito baixo, até os portões do inferno. E se continuarem muito mais nisso, como eu espero em Deus que não o façam, isso os levará para dentro dos portões do inferno. Então, quando o portão de fogo estiver fechado, não há braço que possa abri-lo. Não há pergunta, nenhuma questão sutil que possa administrar uma gota de consolo a vocês. Não há partícula de metafísica que possa ser como uma gota d'água para refrescar suas línguas em chamas. O questionamento que os condenou será o tormento que os afligirá, e seus cérebros, levados através de especulações ardentes, serão para sempre horrorizados e alarmados por novas dificuldades e novos mistérios, que serão como combustível para as chamas do inferno para sempre e para sempre. Vamos trazer esse questionamento maligno para fora e enforcá-lo em uma forca alta como a forca de Amã, e que Deus conceda que nunca o vejamos novamente. Tenho mais uma acusação, e então terei encerrado a acusação. Homens e irmãos, esse homem deve morrer, pois ele tem sido um assassino. Quantos milhões de almas o questionamento maligno enviou para o inferno. Existem muitos portões para o inferno, mas este é um dos mais largos e é um dos mais frequentados, porque é um portão respeitável. Os homens não gostam de descer à perdição sem ter alguma razão, alguma lógica para apoiá-los. Então carregam uma mentira em sua mão direita, então vão para lá calmamente, para encontrar sua condenação logicamente e raciocinar sobre as chamas do inferno quando estiverem nelas. Meus queridos ouvintes, vamos acabar com esse questionamento maligno, pois se não o fizermos, ele nos arruinará tão certamente quanto arruinou outros. Contentem-se com "assim diz o Senhor", aceitem a Bíblia como está, não fiquem eternamente levantando essas dúvidas. Não se ocupem com coisas secretas que não são de sua conta de forma alguma. Não fiquem eternamente discutindo e levantando essas questões difíceis e espinhosas para nós, enquanto suas pobres almas estão perecendo por falta da graça que sozinha pode salvá-los da ira vindoura. Bem, diz alguém, mas pretendo fazer perguntas por mais um tempo. Mas meu querido amigo, lembre-se de que o hábito de questionamento maligno cresce sobre um homem e no final Deus o preencherá com seus próprios artifícios. Aproxima-se um dia em que você quererá acreditar e não poderá, quando o questionamento se tornará uma forte ilusão, de modo que você acreditará em uma mentira. Quando, ao tentar ser infiel, acabará por se tornar um mestre nas artes de Belial. Sim, você receberá seu diploma de doutor em condenação e se sentará no assento do escarnecedor, condenado, já endurecido em seu pecado e amadurecido para o fogo, como aqueles que estão prontos para serem queimados. Que Deus conceda que isso não seja a consequência, mas será, a menos que o Senhor questionamento maligno seja rapidamente trazido para fora, entregue à forca e nunca mais abrigado em sua casa. Falei, portanto, na forma de uma alegoria. Se inseri algumas palavras divertidas, foi para captar sua atenção. Considero o assunto extremamente solene e é necessário que todos pensemos nisso. Espero que vocês pensem nisso. Nem menos porque foi vestido de forma alegórica e porque tentei representar esse hábito maligno como se fosse um ser maligno que buscava a sua destruição. Minha conclusão é especialmente dirigida ao povo de Deus e espero que seja muito interessante para eles. O velho senhor questionamento maligno é o pai de uma grande família e John Bunyan fala sobre sua família. Ele diz que se casou com uma chamada senhorita sem esperança. Ela era filha
do velho escuridão. E quando o velho escuridão morreu, seu tio incredulidade a tomou e a criou como sua própria filha. Então deu-a ao velho questionamento maligno, e ele teve com ela vários filhos. Vou dar os nomes deles, porque será meu esforço diligente disparar contra eles esta manhã, assim como contra o velho pai deles. Seus nomes são estes: Senhor Dúvida, Senhor Vida Legalista, Senhor Incredulidade, Senhor Pensamentos Errados sobre Cristo, Senhor Promessa Roubada, Senhor Senso Carnal, Senhor Viver pelo Sentimento e Senhor Amor Próprio. Todos esses eram descendentes do Pai, e contra todos esses um mandato foi emitido pelo príncipe Emanuel para que fossem caçados e todos fossem entregues à espada. Agora vou pegar o filho mais velho, lá está o Senhor Dúvida. Ele não é o filho do questionamento maligno? Ora, você pode ver a imagem do seu pai em seu rosto. Você se lembra que o Senhor Dúvida visitou um dia a tenda de Sara, e seu pai estava com ele. E Sara disse: haverá para mim ainda algum prazer, sendo eu já velha, e tendo também o meu senhor já velho? Aqui estava o questionamento maligno. Então Sara riu. Aquele era o Senhor Dúvida, que fez uma pequena brincadeira e a fez rir. Ah, se ela apenas tivesse acreditado, poderia ter obtido uma recomendação mais nobre. Irmãos e irmãs, o Senhor Dúvida já visitou sua casa e fez você refletir sobre a promessa. Ele disse: como isso pode ser verdade? Um pecador como você, tão fraco, tão vil, tão indigno. Ó crente, a promessa é verdadeira. Deus empenhou sua palavra e selou o seu pacto com seu juramento. Quando você vir uma promessa, nunca duvide dela, pois a dúvida é descendente do questionamento maligno, e ele é um diabólico de nascimento. No entanto, estou um tanto apreensivo, embora publique seu nome hoje, embora eu possa dar-lhe seu retrato em um aviso de procura-se. Ele não será preso tão cedo, ou se for preso, temo que ele escapará da prisão e estará em liberdade novamente. Pois esse Senhor Dúvida está em toda parte no país, e eu o encontro em muitos recantos isolados à beira do caminho, incomodando alguma pobre mulher em seu leito de morte. E eu o encontro também em muitos salões onde o homem rico está pensando em Cristo, mas é impedido por este intruso incômodo que sussurra uma dúvida sobre se Cristo o receberá. Ele está em toda parte, mas expulsem-no. Façam-no esconder a cabeça. Não o alimentem e sustentem como fazem algumas pessoas, para que a dúvida não cresça em desespero e vocês percam seu conforto e tragam tristeza ao seu coração para sempre. Outro filho é o Senhor Promessa Roubada. Você o conhece? Ele não duvida da promessa, mas ele tira uma parte dela. Ele faz parecer que ela não será totalmente cumprida, apenas uma parte dela. Agora, há uma proclamação contra o Senhor Promessa Roubada, de que quem o prender será grandemente honrado, pois ele é um notório vilão, por cujas ações grande parte da moeda do rei foi desvalorizada, portanto, era conveniente que lhe fosse feito um exemplo público. E Bunyan diz: eles o prenderam, e primeiro o colocaram no pelourinho, e depois amarraram suas mãos atrás dele e o chicotearam pelas ruas de Mensou, pedindo a todas as crianças e servos que o chicoteassem. E então, por fim, eles o enforcaram. E diz o autor: isso pode parecer um tratamento muito duro, mas quando se considera o quanto a cidade de Mensou pôde sofrer pela mutilação das promessas, que são as moedas com as quais eles negociam, só posso dizer que espero que todos os seus parentes possam ser tratados com a mesma severidade. Se você tentou reduzir a promessa, acabe com isso, por favor, e aceite-a como está em toda a sua abundância de graça e toda a sua suficiência. Não a julgue por suas próprias noções, mas aceite-a como vem de Deus, brilhante e cintilante da casa da moeda celestial. Aceite-a em seu valor corrente completo com os mercadores, e certamente você terá seu equivalente nos cumprimentos que Deus realizará para você em sua providência e sua graça. Além disso, digo-lhe isto: quanto mais você negociar com esta preciosa moeda, mais você a valorizará, como canta Scarne. Deixe tua doce experiência declarar: se capaz de lembrar um boquinho aqui, um betel ali, teu Salvador fez-te encontrar. Então, há o Senhor pensamento errado sobre Cristo. Você o conhece?
Bem, não sei se o encontrei ultimamente, mas houve um tempo em que ele e eu tivemos uma grande batalha. E acho que ele se saiu pior, pois pela graça fui capaz de atingi-lo muito fortemente. Sabe o que este sujeito teve a audácia de me dizer? Ele disse: ó, Cristo nunca receberá um pecador como você. E quando fui a Cristo e ele me recebeu, ele disse: ó, Cristo não te segurará. Ele te segurará se você deixar, mas então você não deixará, pois você é um pecador tão grande que ele não pode te segurar e não te segurará. Ele muitas vezes me fez duvidar da imutabilidade do meu mestre, ou de sua fidelidade, ou de seu poder para me salvar e me manter. Mas no que diz respeito pessoalmente, ultimamente fui capaz de prendê-lo e eu o coloquei na prisão. Acho que ele está morrendo de tuberculose, pois não tenho ouvido muito dele ultimamente. Ficarei muito feliz em vê-lo enterrado de uma vez por todas. E se algum de vocês estiver sendo incomodado por ele, tranque-o, não o deixe à solta, pois pensamentos errados sobre Cristo é um dos piores espíritos que já vieram do abismo. O que? Pensar mal de Cristo, pensar nele, que é todo bondade, como se ele fosse de coração duro ou cruel. Fora daqui, Senhor, pensamentos errados sobre Cristo. Não o abrigaremos, mas o colocaremos em dura prisão, e lá você morrerá de fome. Há dois outros que alguns de vocês podem ter conhecido: o Senhor Vida Legalista e o Senhor Viver pelo Sentimento. Acho que eram gêmeos. O Senhor Vida Legalista, às vezes, consegue pegar o cristão e fazê-lo julgar a si mesmo por evidências legais e não por evidências evangélicas. Quando o cristão guarda o mandamento, o Senhor Vida Legalista dirá: agora você está vivendo pelas suas obras. Ele sabe que os cristãos morreriam por suas obras e que os melhores deles só podem viver pela fé. E quando um cristão escorrega e não guarda o mandamento, entra o Senhor Vida Legalista e ele diz: você é uma alma perdida, pois não guardou os mandamentos. Embora ele saiba muito bem que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No entanto, ele tenta fazer sua vida pela lei, o que nenhum cristão jamais fez ou fará, pois a lei é de morte e não de vida. Então, há o Senhor Viver pelo Sentimento, que nos faz julgar a nós mesmos de acordo com o que sentimos. Se nos sentimos felizes e devotos, ele diz: agora você está em um estado abençoado, o Mestre o aceitará. E se você se sente infeliz e abatido e frio e morto, diz o Senhor Viver pelo Sentimento, você não é filho de Deus, ou então não estaria assim. Agora, peguem esses dois sujeitos, se puderem, e acabem com eles. Fora com esses sujeitos da face da terra. Não é certo que eles vivam. Venham, vocês cristãos, e crucifiquem-nos, preguem-nos. Eles são parentes do velho eu e deixam-nos morrer como eu. Eles nunca trarão qualquer bem a vocês. Eles são inimigos diretos do Evangelho. Fora com eles, pois tudo o que não é de fé é pecado. E se não crermos no Senhor Jesus Cristo, nem nossos sentimentos, nem nossos esforços jamais poderão salvar nossas almas de maneira alguma. Vida legalista e viver pelo sentimento devem ser condenados à morte. E agora, quero sua atenção, porque aqui está uma ótima oportunidade para alguns de vocês se tornarem célebres e ricos, se forem capazes de entender plenamente a comissão. Um dos filhos do velho questionamento maligno era o senhor senso carnal. Agora John Bunyan nos diz, e acredito que ele esteja certo, pelo menos tem sua autoridade para isso. E essa não é uma autoridade pequena, que é uma proclamação no mercado de Mensou, que quem trouxer o senhor senso carnal, morto ou vivo, ao rei Emanuel, será feito um nobre. Terá o direito de se sentar à mesa do rei todos os dias. E além disso, será feito guardião do tesouro da cidade de Mensou. Lá você vê uma ótima oportunidade para você. Mas diz John Bunyan, é bastante desfavorável se você é ambicioso. Muitos passaram muito do seu tempo tentando descobri-lo, mas nunca conseguiram encontrá-lo. Ainda assim, é bem sabido que ele está à solta e que frequenta as casas dos pobres à noite para grande pesar e tristeza deles. Agora, se você conseguir prendê-lo, veja como será exaltado. Você terá comunhão diária com seu rei e terá todo o tesouro de Deus para torná-lo rico. Bem, bendito seja Deus. Sabemos uma coisa, que é que se não podemos matar o senso carnal, ainda podemos deixá-lo à míngua um pouco.
E se ele sairá à noite, será porque não o deixaremos sair durante o dia. O velho senso carnal, que mal ele fez. Não julgue o Senhor pelo senso carnal, mas confie nele por sua graça. Atrás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. Ó cristãos, livrem-se do pensamento de que podem julgar seu Deus por aparências carnais. Não aceitem a promessa pela providência, mas a providência pela promessa. Não leiam o livro da vida pela sua vida, mas leiam sua vida pelo livro da vida. Acabem com o senso carnal e serão felizes. Terão comunhão diária com Deus e todas as riquezas de seu tesouro. Resta outro sobre o qual devo falar por apenas um minuto. É um chamado Senhor amor próprio. Ele é um dos maiores filhos do Senhor questionamento maligno. Agora, o Senhor amor próprio foi julgado e condenado à morte. Mas ele tinha tantos amigos na cidade que não gostaram de enforcá-lo de imediato. Havia, no entanto, um homem corajoso no exército do rei, um soldado comum, um homem que estava acostumado a dormir nos campos à noite e a fazer muito trabalho árduo. Seu nome era Senhor Abnegação. E saindo do meio da multidão, bem na hora em que o prisioneiro estava para ser absolvido, ele disse: se tais vilões como estes são tolerados em Mensou, renunciarei à minha comissão. Ele então o levou da multidão e o escondeu entre os soldados, e lá ele foi condenado à morte. Por isso, o rei fez do soldado comum um senhor, e ele foi honrado na cidade de Mensou. Embora, diz Bunyan, houvesse muitas pessoas na cidade que não gostaram disso, e costumavam resmungar, mas não diziam muito enquanto o rei Manuel estava lá. Você conhece aquele velho amor próprio? Você nunca se livrará dele, a menos que chame o Senhor Abnegação para ajudá-lo, a menos que esteja pronto para negar os afetos e as paixões, arrancar olhos direitos e cortar mãos direitas, e abrir mão de um prazer após o outro, para que o eu seja pisado e Jesus Cristo seja tudo em todos. Há mais um filho, deixei-o por último, e então terminarei com a família. O Senhor, incredulidade. Agora, diz Bunyan, incredulidade era um sujeito ágil. Ele era frequentemente capturado, mas era como o herói do pastor perverso. Ele sempre escapava de sua prisão e ficava solto novamente. Embora ele tenha sido mantido preso muitas vezes, sempre conseguia escapar e está à solta todos os dias em algum lugar ou outro. Irmãos e irmãs, a incredulidade está solta hoje. Ele estará atacando alguns de vocês, tentando arrancar suas joias. Imploro que não o abriguem, mas vivam pela fé. Lembrem-se de quantos morrem pela incredulidade. Portanto, agarrem-se a Cristo. E quando o teu olho de fé estiver fraco, ainda confie em Jesus, afundando ou nadando. E aos pés dele ajoelhe-se. Assim o Deus de Israel será a tua paz. Quando as suas evidências estiverem escuras e as suas alegrias desaparecidas, ainda assim abrace a cruz. E lembre-se, você nunca poderá perecer confiando ali. E você, pobre pecador, esta última palavra é para você. Acabe com seus questionamentos. Termine todas as suas perguntas na cruz de Cristo. Olhe para o meu mestre agora. Um olhar salvará você. Confie nele e você está salvo. Salvo agora e salvo para sempre. Lance-se sobre ele. Acabe com sua própria inteligência e sabedoria. Tome-o como sua sabedoria, sua justiça, seu tudo, e ele não o rejeitará. Pobre alma, ele o acolherá mesmo que você esteja tão negro quanto o próprio Satanás. Ele o lavará e o tornará limpo. Ele o tomará para si e colocará a coroa da imortalidade sobre sua cabeça. Ele o vestirá com as vestes de glória, e você será dele naquele dia em que ele fizer de você parte de suas joias. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos
escravos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.